Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do programa de Direito e Cidadania. Hoje eu vou fazer diferente, né? O programa vai falar um pouquinho de eleições, mas não eleições municipais, nem eleições, né, estaduais, nem para presidente da República. Nós vamos falar um pouquinho de eleições da parte de Conselho Tutelar e um pouquinho da eleição da OAB, que é da Ordem dos Advogados do Brasil, que ocorre agora em novembro, né? Na segunda quinzena de novembro. Mas antes de começar o programa, né? Eu queria falar uma coisa para vocês. É importante essas eleições, né, tanto do Conselho Tutelar como da parte da OAB, porque a OAB tem um papel preponderante na questão da sociedade. Né? As pessoas sabem que os advogados têm um papel de buscar a justiça, né? E quando você às vezes não tem condição de pagar um advogado, você tem a Defensoria Pública que lhe atende. Então acho que é importante isso. E o que a gente vê efetivamente, que às vezes eles discutem a questão se é importante que o advogado seja administrador ou político. Hoje em dia eu acho que tem que ser um pouco de cada coisa, porque as situações só ocorrem realmente na política. Né? As verbas para o judiciário vêm de brigas, de intervenções, às vezes até de auxílio da OAB, para que possa destinar uma verba ao judiciário. Né? Um advogado, vou até citar o nome, Dr. Luiz Cury, um amigo, eu vi no Facebook dele o seguinte, ele postando que ele estava vendo uma ação trabalhista, ele foi despachar em São Paulo. Foi ver o despacho em São Paulo. E aí, a funcionária falou para ele que ainda não tinha sido apreciado, né? Não tinha sido visto o processo dele. O processo do cliente dele era de 2012. Aí ele ficou indignado. E a funcionária falou, doutor, tem processo aqui de 2008 para ser decidido. E aí, depois disso, a gente pega alguns casos de, às vezes, de algum amigo, ou às vezes de um cliente mesmo, de policial, não é crítica ao judiciário, porque ele está sobrecarregado, mas para as pessoas que estão precisando, não faz diferença se o juiz está sobrecarregado, não. Ela está faltando com a sua necessidade básica, às vezes. Quantas vezes eu vejo cliente que é penhorado indevidamente uma conta corrente, que conta salário, que é impenhorável, demora 1 mês, 2, 3 meses para depois desbloquear uma conta. Para não falar outros casos aí de alimentos, trabalhistas. Então, eu vou fazer umas colocações para vocês e vou colocando algumas fotos. Então, eu criei um método agora, o seguinte. Para você não desagradar a esposa e para esperar um pouco os processos no judiciário, no fora que você está cansado, né? Está ali esperando um despacho. Então, vocês vão ver a foto que eu criei. Essa ideia maravilhosa para você poder não ficar cansado e esperar, às vezes, os processos vingarem no judiciário, que demora pouco, né? Quem tem um processo sabe quanto que é rápido, né? Uma ação e um processo judicial. Então, vejam a foto. Bem, amigos. Outra questão importante que eu venho falando é o seguinte, questão dos planos de saúde. Né? As OABs têm convênio que é extensivo aos advogados dependentes. Né? São Paulo tem os planos e tudo. Mas quando a gente precisa realmente de um plano de saúde, é complicado. É complicado. Você liga, o médico às vezes tem consulta para novembro, para dezembro. Advogado fala isso para um cliente, morre de fome. Na mesma hora ele arruma outro advogado. Então os médicos estão com bastante serviço, graças a Deus, né? E nós temos poucos médicos e muitas pessoas precisando de atendimento médico, né? Então eu também dei uma solução para esse problema. Vejam a foto. É claro que é uma brincadeira, né? É claro que é uma brincadeira. Porque você não deve, obviamente, se automedicar. Mas da forma que está indo as coisas, daqui a pouco nós vamos ter que fazer isso. Né? Nós vamos ter que dar um jeito na nossa saúde, porque ou você marca o médico e consegue uma consulta rápida, ou você morre. Agora, uma dica é o seguinte, reclamar às vezes, sabe, funciona. Quando o teu plano de saúde não atender, a Agência Nacional de Saúde tem lá um setor de reclamação. Você pensa que às vezes não resolve? Resolve. Se começar a ter muita reclamação do plano de saúde, eles, para poderem vender novos serviços a novos usuários, eles têm que prestar conta. Se aquele número de pessoas que ele já tem inscrito, ele consegue atender, seja com o médico deles ou médico terceirizado, que é assim que chama, né? Porque os planos de saúde acabam fazendo contratos, né? O médico faz aquele contrato, que ele tem um valor a receber e atendimento, né? E aí ele se predispõe a trabalhar para o plano e o plano paga. Mas tem alguns médicos que trabalham efetivamente só para o plano. Então, mas quem dá seguimento é eles. Então, se você reclamar, funciona, viu? E com saúde não se brinca, né? A gente vê tanta coisa hoje em dia, né? Se fala aí na questão do remédio popular, aí já vem aumentando o preço, já estão tirando
alguns remédios da farmácia popular. Realmente é uma vergonha, né? É uma vergonha. Bom, e agora, a última foto é homenagem para minha sogra. Né? Quem não tem uma sogra? Quem não tem uma sogra? Então, eu simplesmente comprei, né, eu gosto da minha sogra, eu comprei um carrinho, uma condução para minha sogra. Fui experimentar um pouquinho antes de dar para a dona Cida. Veja as imagens. Veja bem, é claro que é uma brincadeira também, dona Cida não fica brava. Sabe o que acontece? As pessoas às vezes esquecem o seguinte. Tem gente que fala assim, vó é a segunda mãe, né? E às vezes tem sogras e sogras. As pessoas devem entender o seguinte. Quando você tem uma família, e você constitui uma família, você acaba fazendo parte de um outro segmento. Né? Tanto se fala que quando você perde, entre aspas, seus filhos, alguns estudiosos, alguns ícones da nossa história, do Brasil e do mundo, falam o seguinte, você faz os filhos para o mundo. Existe até um trabalho de psicólogos, né, que atendem pessoas, pai, mãe, que quando, entre aspas, vem o filho indo para a vida, né, para fazer faculdade, para casar, eles têm uma perda muito grande, uma condição, às vezes, de tristeza. Isso é muito importante. Portanto, eu, graças a Deus, tenho uma sogra maravilhosa, mas daquela forma. Minha sogra, eu quero que a senhora viaje. Comprei a passagem só de ida para a Austrália. Qualquer hora eu compro de volta, minha sogra. Então, você cuida primeiro da sua família, certo? Que é a nova coisa que você tem. Depois, aí você volta a questão da mãe, do teu sogro, porque é importante isso. Tem até uma peça que eu fui assistir com meus filhos, do Fábio Porchat, né? Muito bacana, né? Seu passado de condena. Barato. Né? Porque ele está na lua de mel e está a mãe ligando, é um barato. Então, em homenagem à minha sogra, eu coloquei essa foto aqui. Bom, vamos para um rápido intervalo de Direito e Cidadania. Não saia daí, voltamos já.